Como se adaptar à crise econômica? Eu lembro sempre que a crise econômica pela qual o Brasil passa, de certa forma, já era anunciada. Eu já critico as políticas econômicas há muito tempo. Na verdade, o país, nos últimos anos, está colhendo o fruto da má administração dos últimos governos, digamos assim, pelo menos as duas últimas décadas. Com Fernando Henrique Cardoso, que não foi nada bom para o país, ele globalizou a economia do país, perdendo competitividade, endividou o país, privatizou o que tinha de melhor nas empresas estatais, ou seja, ele foi um mau governo para o país. Depois veio o governo do PT, esse então continuou tudo que de ruim havia no governo Fernando Henrique Cardoso, ainda piorou mais. O governo do PT causou toda esta situação de estrangulamento econômico. Hoje, o Brasil está numa realidade sem competitividade e mão de obra, de certa forma, despreparada, o desemprego está alto e não deve diminuir porque não há nenhum indício de onde essa mão de obra possa ser alocada. Então, a situação só tende a piorar. Há uma dívida colossal que só foi aumentando e continua aumentando assustadoramente. É impagável. Uma dívida bruta de mais de 5 trilhões, se somada à dívida dos estados e municípios, aí dispara ainda mais. No entanto, a dívida líquida já está por volta de 4 trilhões. Isso é impagável. O governo não consegue poupar 1 bilhão. 1 bilhão. A dívida de 4 trilhões está aumentando drasticamente com o valor da Selic. É uma dívida impagável que já aperta bastante o país e a situação vai se agravando a cada dia que passa. O país não consegue nem poupar nada nem para pagar o juro da dívida, quanto mais para bater a dívida. Ou seja, a dívida está aumentando com seus juros, não está em nada sendo abatida, não tem como pagar essa dívida que vai arrochando, estrangulando todas as outras áreas da economia. Ou seja, não há futuro para o país. No melhor que possa acontecer, crescer um pouquinho, o país ainda está a reboque dos outros países que estão crescendo muito mais, e a dívida que não consegue ser paga, ou seja, não tem futuro. O Brasil está falido. Já vi uma pessoa na mão de agiota, pega dinheiro com um para pagar o outro e vai apertando, vai aumentando, ele entrando em pânico e desespero, pegando mais e mais dinheiro a juros mais elevados e não consegue pagar. Assim está o país. Ainda tem bala na agulha para aguentar alguns anos nessa situação, mas de aperto, e o aperto vai aumentar. Bem, o que isto nos ensina? Ensina o seguinte: acabou aquela situação de sonhar viver pendurado nas tetas do governo. Houve uma época que distribuíram loas aí à torta e à direita. Hoje, não só o LOAS não pode ser dado mais, como até os que são dados estão sendo, alguns deles, cortados. Mas como o Congresso resiste em diminuir esses abonos, essas ajudas que o governo dá, então a situação econômica se agrava no país. Quando a situação se agrava, os investidores não acreditam, então não há novos investimentos, não há empresas novas no país, indústrias novas, estradas novas, pontes novas, coisas. Não há nenhuma obra nova grande que vá trazer emprego. A Petrobras está se adaptando. A Petrobras foi durante muitos anos aí a grande propulsora do desenvolvimento
do Brasil. A Petrobras dava empregos indiretos aí para muitas pessoas em indústrias de todo tipo. Hoje, ela está se concentrando em pagar as dívidas e exatamente naquilo que já está produzindo petróleo. Ela não está fazendo mais investimentos, nem fazendo nenhum plano para o futuro, mesmo porque para o futuro não vai ser necessário petróleo. As pessoas estarão usando energia solar, energia eólica e energia elétrica nos carros, de forma que o futuro está por aí. O petróleo, né, não vai ter futuro. E a Petrobras impulsionou a indústria em estaleiros, indústria mecânica, indústria civil em muitos lugares desse Brasil. E hoje essa gente está na maior parte desempregada. O governo, que sempre aumentou a quantidade de funcionários fazendo concursos, hoje tem que diminuir, tem que demitir. E está tentando arranjar apoio do judiciário para demitir funcionários. O governo não tem condições de pagar os funcionários que já existem. Um exemplo é o INSS, que tem muito menos funcionários do que precisa e não vai contratar mais. E por causa disso vai atrasando as análises de aposentadoria, benefício, mas não vai contratar mais. Os órgãos governamentais não vão mais fazer concursos. O judiciário está inchado e ainda não começou a cortar despesas e vai ter que cortar também. O país não tem dinheiro. Então, aqueles concursos maravilhosos para ganhar uma fortuna no judiciário, isso não vai ter mais. Concursos públicos, Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem que demitir um monte de gente. Não vai ter mais concurso para Banco do Brasil, para INSS, concurso para isso, para aquilo. Os poucos concursos que houver serão para suprir algumas vagas, com pouquíssimas vagas, para ganhar pouco, por exemplo, para professor. Isso talvez haja concurso para professor nos municípios, principalmente aí se avizinhando as eleições, mas é concurso para meia dúzia de vagas. Não vai haver concurso. As empresas não estão contratando. Então, a gente vai sobreviver como? Como a gente vai se adaptar? Algumas receitas são boas. Quem não trabalha, não coma. Não é quem não tem emprego, é quem não trabalha. Assim a Bíblia diz. Portanto, você tem que aprender a trabalhar. Colhe, se junte com uma pessoa que trabalha para você aprender a trabalhar sem remuneração. Você não vai ganhar nada, mas vai ajudar, você vai aprender a profissão. Entenda que ganhar pouco é melhor do que nada. Se você sai para trabalhar, o que você vende num dia de camelô, o trabalho que for durante o dia, se você tirar só R$10 por dia, já é alguma coisa. Porque se você conseguir pagar passagem, comida e sobrar R$10, já é alguma coisa. É melhor do que nada. Depois dos 10, se você se dedicar, você pode passar para 20, daqui a pouco 50, 100, você vai aprendendo. Outra coisa, se você começa um negócio qualquer, não vai ter resultados no início. Você vai ter que esperar. Você resolveu vender comida, salgadinho, picolé, docinho. No início você não é conhecido nessa área, vai vender pouco, mas tem que perseverar para aumentar as vendas. Em qualquer área em que você for trabalhar, o início é difícil. Há muitas profissões que você vai ter que aprender não ganhando nada, para depois poder galgar uma posição de fazer alguma coisa. Bem, a nossa recomendação é a seguinte: existem áreas que sempre vão ser necessárias, por exemplo, a construção civil. Não necessariamente construção de novos prédios, que são muito poucos, mas a reforma de casas, reforma de apartamentos, manutenção, conserto de vazamento em apartamentos, isso tudo sempre vai haver. Você aprendendo a consertar instalação elétrica, vazamento de água, você aprendendo a consertar as coisas, fazer obra de manutenção nas casas, você vai ter sempre algum trabalho. Quem lida também com comida, sempre as pessoas vão precisar
comer. Existem algumas necessidades básicas que sempre vão ser necessárias. Portanto, o rendimento é pouco. Você vai ganhar pouco nessas áreas, mas na continuidade você vai ver a coisa melhorar. Eu me lembro de uma irmã que estava desempregada, mas ela é trabalhadora, começou a se dedicar a fazer comida e organizou uma quentinha e então começou a fornecer comida. E eu fiquei meio assim pensativo, será que ela está indo bem? Será que está conseguindo sobreviver? Aí ela deu a notícia que queria comprar um carro novo, um carrão novo. Eu fiquei maravilhado, só ela pensar significa que Deus está abençoando. E ela já se estabeleceu, porque quando começa a fazer comida para vender, não é muito fácil não, e vende pouco. Mas se você se dedicar, se aprimorar em fazer uma comida melhor, mais pessoas e mais pessoas vão querer, vai ampliando o negócio. Nunca se começa grande. Normalmente a gente tem que começar pequeno. Quando você for trabalhar, oferecer, fazer um serviço, limpeza de varrer terreno, cortar grama e pintar. Pintura é uma área que tem pouca gente, mas as casas precisam de pintura e se você se dedicar a isso, no início vai ter alguma dificuldade, mas depois você pega o jeito e mais pessoas vão querer o seu trabalho. Em qualquer área, você tem que se contentar com o pouco no início. Não sonhe em aparecer do céu um trabalho bom, com bom salário, com carteira assinada e todas as garantias. Isso não existe mais no Brasil. Se achar, é raro acontecer. E se achar um emprego com garantias, você vai certamente, se achar um trabalho com garantias, certamente o salário vai ser muito pequeno. Mas você se contente com um pouco e fique pensando no que pode fazer para ampliar esse pouco. Um irmão me abençoou muito, um enfermeiro formado de curso superior. O que apareceu para ele, estava desempregado, foi um emprego. Ele disse que recentemente R$ 900. Era muito pouco, mas ele aceitou e se dedicou e trabalhou bem, e defendeu o interesse do cliente e procurou atender bem. E aí o que aconteceu? Alguma situação aconteceu, ele passou para supervisor, melhorou o salário. E aí ele continuou também procurando ser correto, defendendo o cliente, tratando bem o cliente. Resultado, aconteceu lá alguma coisa, vagou uma situação, ele foi promovido a coordenador. Então, melhorou mais ainda o salário. A gente começa pequeno para crescer. Tem que trabalhar, não espere cair do céu. Esse milagre Deus não faz, Ele não gosta de fazer esse milagre porque faz a pessoa se acomodar, se acostumar com a facilidade. Deus não gosta de fazer esse milagre, Ele normalmente não faz. Pode até ser que um caso raro Ele faça, mas não é predileção de Deus fazer um emprego cair do céu com um salário bom, com todas as garantias para alguém que não está trabalhando, que está só esperando. Então não fique parado, faça alguma coisa, mesmo sem ganhar. Comece do pouco, se contente com o pouco, seja fiel, agradeça a Deus. O pouco é melhor do que nada. Agradeça a Deus, se firme naquilo, vá crescendo gradativamente e sempre olhando para cá, olhando para lá, aprendendo, melhorando, desenvolvendo, se aprimorando e entendendo que qualquer negócio que você põe, botou uma carrocinha ali de cachorro quente, você botou um trailer para você resolveu vender isso aqui, ali, acolá. No início, tudo é difícil, porque você não é conhecido ainda na área, mas com o tempo vai ganhando experiência. Aprenda isso para você não ficar parado, não se acomodar, não esperar emprego cair do céu e comece no pouco, devagar, sempre agradecendo a Deus e se desenvolvendo, porque quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Esta é a regra geral.
Centro Educacional Sheikh Na. Educação